trazer a palavra de Deus para vocês, está bem? E eu queria desafiar-vos, vocês trouxeram o vosso manual de instruções? Sim? Ok, então eu vou-vos convidar a abrirem a palavra de Deus, está bem? Em Juízes, no capítulo 7. E nós hoje vamos ler algumas passagens da palavra de Deus, nós vamos ler alguns versículos aqui em Juízes, e depois eu vou-vos pedir para vocês colocarem uma marquinha, uma marcazinha, porque depois nós vamos a vários textos, está bem? Vamos procurar algumas passagens na palavra, por isso não percam de vista este texto, que é o nosso texto base para aquilo que eu quero partilhar a vocês hoje. E hoje nós já cantamos que o nosso Deus, Ele é um Deus glorioso. E sabem, nós aqui hoje somos a Igreja de Deus. E somos a Igreja gloriosa de Deus. Sim? E é sobre esta Igreja gloriosa que eu quero falar algumas coisas com vocês. Algumas características de uma Igreja gloriosa, que somos nós, que são cada um de vocês que estão aqui sentados hoje. Ok? Nós fazemos parte desta Igreja gloriosa. Então eu vou começar por ler alguns versículos aqui em Juízes. E diz assim, então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo e diz, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faze-os descer às águas e ali os provarei. E será que aquele de que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse mais uma vez a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se baixou de joelhos a beber as águas. E disse então o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei. E darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas ali embaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão. E eram inumeráveis os camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando então Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até às tendas e as feriu e caíram. E as transformou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Digam comigo, irmãos. Adorou.
e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, irmão, não perca de vista este texto, está bem? Que nós vamos precisar de voltar a ele algumas vezes, e é a partir daqui que eu quero trazer alguns pensamentos, algumas verdades daquilo que caracteriza uma igreja gloriosa. Este texto fala-nos de um homem, que todos nós já conhecemos, de certeza que já lemos este texto várias vezes, chamado Gideão. E este Gideão, a certa altura, ele foi chamado por Deus, e sabem, ele estava um pouco duvidoso quanto à chamada dele, a chamada de Deus para ele. E então ele tentou ali negociar um pouco com Deus, na perspectiva de perceber se era mesmo ele a pessoa que Deus estava a chamar. Ou seja, isto mostra-nos que Gideão, ele era um homem um pouco inseguro, um pouco instável. Mas sabe agora, Gideão tinha uma missão, um papel importante. E nós lemos neste texto. Este homem estava perante uma situação em que ele tinha que dar resposta. Ele tinha que libertar o povo de Deus daqueles inimigos, né, que nós lemos, os midianitas, os amalequitas. Ele tinha que libertar este povo. E então há algumas dicas, há algumas coisas importantes que Deus lhe diz. E eu quero usar este texto para transpor isto que eu quero trazer para os irmãos. E então deixe-me dizer, uma igreja gloriosa, primeiro, reflete a glória do seu Deus. Ok? Uma igreja gloriosa reflete a glória do seu Deus. Quem é que se sente uma igreja aqui hoje? Ora, irmãos, vocês falem com força, está bem? Quem é que se sente igreja hoje aqui? Pronto, então só temos para aí uma dúzia que é a igreja. Os outros irmãos não são igreja? Quem é que é a igreja aqui hoje? Levantem lá o seu bracinho. Mesmo assim ainda não, há muitos que não levantaram. Deve estar aí um peso. Hein? Nós somos a igreja de Deus, a igreja do nosso Deus. Aleluia. Então, irmão, nós somos uma igreja gloriosa. Está bem? Sabe porquê? Porque nós somos filhos de um Deus glorioso. Nós somos povo de um Deus glorioso. Então nós somos igreja gloriosa. Ok? Pronto, não há dúvidas. O nosso Deus, ele é um Deus fantástico. Ele é um Deus super fixe, super bacana. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que tem feito coisas espetaculares na nossa vida. E eu tenho a certeza que se nós tivéssemos a oportunidade de passar o microfone por alguns irmãos, todos vocês iam falar de coisas espetaculares que Deus tem feito com vocês. Certo? Porquê? Porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus bué da fixe. Deus é um Deus... É para vocês se rirem um bocadinho, não é? Deus é um Deus muito bom para nós. E Ele sempre nos surpreende com coisas boas. Então, o nosso Deus é um Deus glorioso. E nós somos uma igreja gloriosa. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos perceber uma coisa. Nós temos o ADN de Deus, neste sentido. Nós somos igreja gloriosa de Deus. Ok? Nós temos o ADN de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós, igreja, nascemos para crescer e nós, igreja, nascemos para vencer. Ok? Nós nascemos para crescer, não nascemos para ficar estagnados, e também nascemos para vencer. Aleluia! Nós somos a igreja gloriosa de Deus e nós nascemos para crescer e para vencer. Yes? Ok. Então, não é normal que a igreja de Deus, que a igreja do Senhor, viva em derrota. Combinado? Não é normal que a igreja de Deus, que a igreja gloriosa, viva em derrota. É assim, é normal que algumas vezes aconteçam alguns precalços na igreja. Isso também todos nós já sabemos, pois é? Pronto. Algumas vezes, mas o normal é que a igreja resulte em vitória. Seja uma igreja vitoriosa. Isto é que é o normal. Porquê? Porque nós somos filhos de um povo, pertencemos a um Deus glorioso. Então nós somos igreja gloriosa. Ok? Pronto, glória a Deus. Olha, irmãos, agora, como eu disse, nós vamos fazer alguma ginástica pela palavra de Deus. Venha lá comigo, a 2 aos Coríntios, se faz favor. Capítulo 13, verso 18. Já estão lá, uns já estão lá, outros já escreveram. E diz assim, no verso 18 do capítulo 3. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em
glória. Ok, então aqui está a dizer que somos só aqueles irmãos que há bocadinho levantaram o braço. É isso? Somos todos nós, refletimos a glória do Senhor. Sim? Aleluia. Então nós somos igreja gloriosa, que está a refletir a glória do Senhor. Os irmãos concordam comigo? Ok. Irmãos, quando nós temos a oportunidade de falar dos benefícios de Deus na nossa vida, isto não é nada mais, nada menos do que refletir a glória de Deus. Ok? Quando alguma pessoa vem a Cristo, recebe Jesus, isto não é nada mais, nada menos do que o reflexo da glória de Deus. Quando em cada dia da nossa vida, quer seja lá no trabalho, quer seja lá a dormir, quer seja lá onde quer que seja, e quando nós sentimos e experimentamos o amor de Deus, isto não é nada mais, nada menos do que o reflexo da glória de Deus na nossa vida. Então, nós, a todo instante, somos o alvo do reflexo da glória do Senhor. Então, nós somos igreja gloriosa. Glória ao nosso Deus. Nós somos igreja gloriosa. Irmãos, agora transportando aqui para o nosso texto de Juízes 7, nós aqui também vemos a glória de Deus a manifestar-se na vida de Gideão e a manifestar-se na vida daquele povo naquela altura. Então, é assim, a glória do Senhor já é manifesta desde o início dos tempos. E vai continuar a manifestar-se até ao final dos tempos. Nós podemos estar a dormir ou podemos estar a caçar ratos, mas a glória do Senhor vai continuar a manifestar-se até ao fim dos tempos. E nós já vimos que ela começou a manifestar-se logo no princípio, com as primeiras gerações, e aqui no povo de Israel. Certo? Não há dúvida quanto a isto. A glória do Senhor desde sempre se tem vindo a manifestar. Porquê? Porque é desejo de Deus que a sua glória seja refletida. Ok? Está no coração de Deus que a sua glória venha a continuar a ser refletida até ao final dos tempos. Está tudo comigo? Ok, glória a Deus. E o irmão acredita nisto? Acredita mesmo? Ok, isso é que é preciso. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus tem para nós. Então, irmãos, em primeiro lugar, e agora eu vou pedir àqueles que só aqueles que tomaram um pequeno almoço. Está bem? Só os irmãos que tomaram um pequeno almoço, diga lá comigo assim. Uma igreja gloriosa confia no seu Deus. Confia. Diga lá, confia. E sabe o que é que quer dizer a palavra confiança? Sabe, não sabe? Pois, eu também sei. Mas eu quis ir lá ao dicionário só dar uma vista de olhos e dizia assim, entregar-se ao cuidado de alguém. Ok? Entregar-se ao cuidado de alguém. Ou seja, quando eu confio verdadeiramente em alguém, isto é entrega. Têm dúvidas? Quando eu confio, eu estou a falar verdadeiramente em alguém, certo? Isto é, entrega. Eu estou a entregar-me ao cuidado de alguém. Eu estou a confiar que aquela pessoa vai fazer ou tem o melhor para mim. E seguramente, e em princípio, e é suposto, que essa pessoa seja e sirva de bênção para a minha vida. Ok? Porquê? Porque eu confio verdadeiramente em alguém, ok? E quando nós estamos a falar em igreja, como igreja gloriosa, nós temos que confiar em quem, afinal? No nosso Deus. Aleluia. Aleluia, nós temos que confiar. Então, uma igreja gloriosa confia em Deus e não em si mesma. Ok? Sabiam disto? E não em si mesma. Mas os irmãos também sabem que às vezes nós, como somos muito espertalhões, temos a mania que até não precisamos nada da ajuda de Deus e que até sabemos fazer as coisas nós, não é? Cá é o nosso jeito, não é? E às vezes nós tentamos dar uma reviravolta às coisas e virar as circunstâncias cá conforme nos agrada, não é? Conforme dá mais jeito cá para nós, não é? E nós queremos resolver as coisas cá à nossa maneira. Mas olha, eu tenho uma coisa para vos dizer. Qualquer circunstância só fica definitivamente resolvida, meus caros amigos, meus caros irmãos, quando é Deus a resolvê-las, e ponto final e parágrafo. Ok? Há situações na nossa vida que por mais volta que nós lhe dermos, só estragamos e só levantamos mais o mau cheiro.
Ok? Então é assim, quando há situações e circunstâncias que você não sabe por que lado é que há de pegar, olhe, entregue lá isso a Deus, que quando é Ele a resolver, isso vai ficar de certeza bem resolvido. Bem tratado. Confie nele. Oh, irmão e irmã, confie em Deus. Ok? Atreva-se a confiar nele e a depositar nele toda a confiança. Está bem? Porque Ele sabe resolver, Ele sabe como resolver as coisas. Aleluia. Irmãos, vamos rapidamente a Provérbios 16, 20. Está bem? Isto é para os irmãos não adormecerem, sabe? Nós temos que perceber quando é que... Então, se nós formos rapidamente, isto acorda-nos assim. Capítulo 16 e verso 20. Já todos encontraram? Então diz lá, o que atenta prudentemente para a instrução, prospera. E o que confia no Senhor é feliz ou bem-aventurado. Ok? Quem é que é feliz ou bem-aventurado? Aquele que tenta resolver as coisas ao seu jeito, não é? Não. Aquele que confia no Senhor. Aquele que confia, aquele que prudentemente atenta para a instrução. Esse prospera. E o que confia no Senhor é feliz ou bem-aventurado. Ok? Irmãos, e continuando, ora, nós estamos em Provérbios, nós vamos agora até Isaías 28 e 16. Verso 16. É mais um bocadinho. Isaías 28, 16. Alô, já estão lá? Diz assim, então. Portanto, assim diz o Senhor. Vede, assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. E aquele que crer não será confundido. Esta preferia, nós sabemos que se estava a referir ao Senhor Jesus. E diz aqui que aquele que crer não será confundido. E agora estabelecendo para o Novo Testamento, porque nós acabámos de ler em Isaías, e nós agora vamos até ao Novo Testamento em Romanos 10, 11, e vamos ver o que é que diz lá. Irmãos, é interessante como a palavra de Deus, ela se completa. Aquilo que é a vontade, aquilo que é a propósito de Deus, atravessa todas as gerações. E nós vamos lá ver em Romanos 10, 11, e diz assim, como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, tudo isto nos mostra que quando nós queremos crer confiança com o nosso coração, quando nós acreditamos, quando nós confiamos inteiramente no nosso Deus, nós não seremos o quê? Confundidos. Ok? E isto nós lemos em Isaías e isto nós constatamos em Romanos. Então, isto é uma verdade que atravessa gerações. Aquele que confia no seu Deus não será confundido. Certo? Ok. Nós confiamos no nosso Deus, igreja? Nós confiamos no nosso Deus, irmãos. Então nós jamais seremos confundidos. Ok? Nós jamais seremos confundidos. E olha, irmãos, Gideão, voltando outra vez um pouco a este texto, ele tinha uma missão muito dura. Ele estava aqui metido em apuros, sabe? Olha, os inimigos deles eram milhares, lá os amalequitas e os ismaelitas, exato, esses itas todos, esses itas. Eles eram milhares, eles eram muitos. E ele não tinha assim tanta gente para ir lutar contra eles. Então, olha, ele estava tramado. Então, olha, sabe o que mais? Diz que eles que eram tantos como a areia da praia. Nós lemos lá na palavra que eles eram tantos como a areia da praia. E até diz lá no verso 2, se os irmãos quiserem lá espreitar, que Deus diz a Gideão, olha, sabes uma coisa? É muito povo que tu tens contigo. Tu tens muita gente contigo, Gideão. E isto parece assim um contrassenso, porque se os inimigos eram milhares, e se ele diz a palavra de Deus que eles eram só 32 mil, eram só porque para milhares e centenas de milhares, só 32 mil, coitaditos, não é? Eles eram poucos. Então estava Deus a dizer a Gideão, olha, sabes que mais? É muito povo que tu tens contigo.
Por isso, olha, tu prepara-te. E sabe, isto parece um contrassenso, não é? Perante um exército numeroso, de milhares e milhares, ele estava agora a dizer a Gideão que aqueles que estavam com ele ainda eram muitos. Opa, olha que este Deus também tinha com cada ideia. Pois é, o nosso Deus às vezes tem assim umas ideias, sabem? Pois, então ele a certa altura disse assim, olha Gideão, se tu estás em pé, pá, é melhor sentar-te, aguenta-te aí para não caíres, que eu vou-te já dizer, tenho notícias para ti. Tu tens muita gente do teu lado. E sabes porquê? Porque no dia em que acontecer a vitória, porque a vitória vai acontecer e vocês vão vencer. No dia em que acontecer a vitória, eu não quero de jeito maneira que os teus homens digam que foi por sua força. Eu não quero que eles se mentalizem que foram eles, por ser fortes e corajosos, que conseguiram vencer a batalha. Não, não, eu não quero nada disso nas suas mentes. Por isso, olha, tu continuas com muita gente do teu lado. E então, irmãos, se nós pensarmos nisto de uma maneira racional, aqui com as nossas cabecinhas, agora eu vou fazer aqui um desafio a vocês. Quem é daqui o pessoal que gostaria de ser o capitão daquele exército? Um exército que ia lutar com milhares e milhares, e que no fim, depois nós vemos pela palavra de Deus, eles ficaram reduzidos a 300. Quem é que aqui gostaria de ser o general de 300 homens que ia lutar contra um exército de milhares e milhares? Andem lá, levantem-se lá os corajosos. Isso é pela fé, irmã? Pela fé, obrigada. Mas eu não estava a chegar aí, eu estava aqui a pensar pela lógica, sabe? Pela lógica, é claro que isto, coitaditos mesmo, não é? Mas sabe, irmãos, eu acredito que no momento em que Deus lhe falou a Gideão, Gideão também pensou pela lógica. E de repente ele deve ter ficado com uma dor de barriga. E de repente ele deve ter pensado, ai Deus, então, mas como é que vai ser isto? Ele ia lá do monte, olhava e contemplava lá embaixo no vale aquele exército de milhares, milhares e milhares, e ele pensava, ai que aflição, como é que nós vamos dar volta a isto? E de certeza que ele deve ter ficado com os cabelos em pé. Se ele os tinha, não é? Se ele tinha. Não é? Olha, irmãos, é assim. Ele estava metido em apuros. Mas sabe, ele estava com cagufa. Sabem o que é cagufa? Cagufa. Ele estava apertadinho. Mas sabe, irmãos, olha. Ele começou a pensar, nós não nos vamos safar daqui. Nós não vamos ter maneira de dar volta a isto. Eles são mais do que as mães. Isto é muita gente. Eu só tenho aqui 32 mil homens e nós vamos a ficar aflitos com isto. Olha, irmão, mas sabe, aquilo que Deus estava a querer transmitir a Gideão não era nada mais, nada menos do que dizer, Gideão, confia em mim. E nós estamos a ver de um lado multidões de inimigos, milhares e milhares, e do outro lado estamos a ver, comparativamente, meia dúzia de gente. E Deus estava a dizer, confia em mim. Ok? Irmãos, isto pode querer dizer muita coisa hoje para a nossa vida. Milhares de inimigos de um lado, uns pouquinhos do outro lado, mas Deus continua a dizer assim, confia em mim. Nós estamos a viver dias em tempos de deserto, e estamos a viver dias de inverno e dias de outono prolongados, mas sabem, vamos continuar a confiar em Deus, gente. Ok? Vamos continuar a confiar em Deus. Porque mal de nós se nós não confiarmos em Deus hoje. É hoje, é agora, nestes dias, é que nós temos que confiar em Deus, pá. Porque senão, quando tudo está fácil, não custa. É ou não é? Quando tudo corre muito bem, isso para isso é uma maravilha. Não é? Então, irmãos, uma igreja gloriosa confia em quem? No seu Deus e não em si mesma. Está bem? Confia no seu Deus e não em si mesma. E agora é assim, se o irmão acredita nisto, então o irmão pode repetir. Uma igreja gloriosa confia no seu Deus e não em si mesma. Ok. Já vimos que aquele que confia não será confundido. Certo? Aquele que confia não será confundido. Às vezes parece que estamos a ficar confundidos. Não é? Às vezes parece que estamos a ficar baralhados. Mas aquele que crê jamais será confundido, irmão. Jamais será confundido. Então, primeiro, uma igreja gloriosa é uma igreja que... E não em si mesma. Em segundo lugar, uma igreja gloriosa está sempre disponível para todos os desafios que Deus lhe coloca. Isto aqui é assim um bocadinho difícil de digerir, não é? Mas é. Uma igreja gloriosa está sempre disponível para os desafios que Deus lhe coloca. Ok?
Então, olha, irmão, lá em Juízes, o texto que nós já lemos, se o irmão quiser voltar os olhos até lá ao verso 3, lá o resumo da história, Deus está a falar com Gideão e, resumindo, o que Deus está a dizer é assim: quem for tímido pode voltar embora. E esses homens que estão contigo, esses homens que tiverem medo, que tiverem cagufa, eles podem se ir embora, que vão para a casa deles, que se vão embora, porque olhem, isto é uma missão muito trabalhosa. Isto é uma luta que vai dar água pela barba. Isto é um trabalho muito duro, um osso muito duro de roer. E só aqueles que forem verdadeiramente corajosos é que vão conseguir. Olhem, vai ser preciso envolver a fé. Vai ser preciso ser-se corajoso. E quem tiver medo, quem for fraquito, olha, faça as malitas e vá-se embora. Porque não faz aqui nada. Nós não precisamos de gente dessa. E sabe o que é que a palavra diz? Se o irmão quiser lá ler, diz que 22.000 fizeram as malinhas e puseram-se a caminho. Coitadito de Gideão. 22.000 foram-se embora. Nem olharam para trás. Levantaram-se e piraram-se. Pois é. Olha, irmão, trazendo isto para nós hoje, Igreja Gloriosa, sabemos que os dias não são muito fáceis, pois não. Sabemos que estamos a atravessar uma época muito complicada para nós. Mas sabe, irmãos, mesmo assim, eu vou-vos dizer uma coisa, nós não podemos ser tímidos. Dê lá uma volta a isso, faça lá como entender, vir lá a isso de cabeça para baixo, mas nós não podemos ser tímidos, irmãos. E olhem que eu não estou a falar de cor, está bem? Eu também tenho que ser corajosa, mas eu decido não ser tímida. Ok? E isto é uma decisão nossa. Não é alguém que nos vem injetar, seja o que for. Nós temos que decidir não ser tímidos. Ok? Então, em missão difícil, porque nós temos, nos dias que correm, nós temos uma missão difícil. Nós temos uma missão difícil, mas, irmãos, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos baixar os braços. Nós temos que ser corajosos. Ok? Nós precisamos ser corajosos, precisamos de lutar e precisamos de usar a nossa fé. Okay? Nós precisamos usar a nossa fé, porque em tempos como estes que nós vivemos, o Senhor não deixou, nem vai deixar de lançar desafios para o seu povo. Está a ouvir bem? Em tempos como estes, o Senhor ainda não deixou, nem vai deixar de elaborar planos e projetos para a nossa vida. Tomem lá que já almoçaram. Ok? É assim, vivemos dias difíceis. Sim, senhora, vivemos. Eu também sei. Lá no meu trabalho, aquilo volta e meia para lá assim, uma reviravoltas. Epá, eu tenho que me aguentar, à bronca. E só tenho é que dar graças a Deus pelo trabalho que eu tenho. Ok? E é isso que o irmão tem que fazer. Podem estar as coisas a virarem-se por todos os cantos e lados. Irmão, olhe para Deus e dê graças a Deus pelo trabalho que tem. Ok? Deus tem coisas grandes para nós. Isto ainda não acabou. Ok? Isto ainda não acabou. Então é assim, irmão. Deus é um Deus que está sempre em movimento. Não é o movimento sexy. Deus está sempre em movimento. Não é uma canção que é qualquer movimento. Não é esse movimento. Deus está sempre em movimento. Deus não para. O nosso Deus sempre está pronto a chegar ao pé de nós e a dizer-nos: olha, tenho mais um desafio para ti. Tenho mais um plano para ti. Tu não podes ser tímido. Tu não podes ficar com medo. Eu estou contigo. Continua a confiar em mim. Ok? Ele sempre nos está a desafiar. Ele sempre traz mais um desafio e mais um projeto para a nossa vida. Ok? Olha, irmãos, eu sei que vocês se lembram, também sei que vocês já ouviram isto montes de vezes. Ainda na sexta-feira o pastor falou neste episódio, David e Golias. Vocês lembram-se lá do David e do Golias? É interessante. Este homem, ele devia ter para aí, sei lá, quase 3 metros de altura. Para aí, quase 3 metros. Para aí 2 metros de largura. Passo o exagero. Ok? Aí 2 metros de largura. E sabe, este indivíduo devia treinar lá nos melhores ginásios da altura. Ele tinha aqueles músculos mais exercitados, que ele devia andar lá a fazer flexões, não era, João? E devia andar lá. Epá, ele tinha aqueles músculos. Basta rir.
Ok. E lá vinha aquele homem muito grande, com aquela musculação toda. E lá vinha ele com aquelas armas. Todo apetrechado de armas. Aquilo devia pesar dezenas e dezenas de quilos. Aquelas armas que o homenzão transportava. Ele vinha com uma lança enorme, que aquilo também pesava upa-upa. Dezenas também de quilos. Ele vinha com... O escudo dele também devia pesar... Aliás, para ele aguentar com aquilo, ele tinha mesmo que ser grandão, né? Uma coisa daquele tamanho. Então ele vinha por ali fora com aquela armadura. Ele vinha completamente reforçado, protegido. E diz que o único bocadinho que ele conseguia ter livre era um bocadinho na testa, que estava ali uma aberturazinha. Era o único bocadinho. De resto, ele estava todo protegido. Ele estava todo coberto com aquela armadura zona ali, que não havia nada nem ninguém que conseguisse combater aquilo. Mas sabe, este homem que aparece, um ganda gigante, e que às vezes também lhe aparece assim, só que não lhe aparece neste aparato. Não é? Mas ele às vezes também lhe aparece. Ou nunca lhe apareceu assim nenhum gigante. Assim uma coisa grande, que a gente diz assim, agora é que eu fico aqui feito ao bife. Como é que eu agora me vou ver livre disto? Pois é, estes gigantes também desaparecem em nós. Pois. E sabem, ele aí vinha a afrontar o povo e vinha a dizer: quem é que está aí que quer vir debater-se comigo? Eu faço ideia àquele vozeirão. Aquilo tinha que ser uma voz muito grande. Uma voz muito audível, não acham? Com um caparro daqueles, tinha que ser um vozeirão. Quem é que lá vinha eles? Que de vez em quando, que quase todos os dias, ou todos os dias, eu creio que a Bíblia até diz, que ele vinha ali todos os dias e vinha desafiar o pessoal. Epá! Quem é que está aí? Venha ao primeiro. Levante-se aí, venha enfrentar comigo. Venha lutar comigo. E esta voz grande, de vez em quando lá aparecia. Quem é o corajoso? Quem é o corajoso? E diz que ele vinha ali e aparecia ali muitas vezes. E sabe, a palavra de Deus diz que até Saúl, que era o mais alto dos homens de Israel, até Saúl, então sabem que mais? Ele cortou-se, também não quis ir, mas olhem, chegou um belo dia que apareceu um rapazito, normal. Sabem como é que ele se chamava? Era um David, era o nosso amigo David. Pois é, então diz que aparece David. E o nosso amigo David, e é ali todo forte. E olha, irmãos, há uma expressão que eu não vou abrir, se os irmãos quiserem apenas tomar nota. Há uma expressão em 1 de Samuel que diz, 17:48, que diz assim: quando David se apercebeu e percebeu aquela voz e percebeu aquele desafio, ok? Aquele desafio, quando David percebeu, porque ele estava nas montanhas a guardar o rebanho do seu pai, e quando ele percebeu que estava ali um gigante e a fazer aquele desafio, a palavra de Deus diz que David fez o quê? Sentou-se e dormiu a sesta. Diz que ele se apressou e correu. Quando ele percebeu o desafio, ele correu, ele apressou-se para quê? Para ir ter com o gigante. Para ir derrotar o gigante. O David. Não, porque ele sabia em quem confiava. Ele sabia em quem queria. Então nós conhecemos também a história. David apressou-se. David correu em direção ao gigante. Ele apanhou as pedritas que estavam por ali. E o que é que ele fez? Ele lançou e acertou no único sítio que era possível acertar. Numa coisinha menorquinha que existia ali na zona da cabecinha. Da cabeçona. Foi mesmo ali que a pedrinha encaixou direitinha e diz que o gigante põe, toma lá que já levas, caiu, desmaiou, caiu por terra, e o que é que David fez? E o que é que David fez? David correu, ele apressou-se e ele cortou a cabeça do gigante. Ok, quantos corajosos é que há aqui hoje de manhã? Opa, está muito fraquito. Quantos corajosos é que estão aqui hoje de manhã, irmão? Falem lá comigo. Nós somos filhos de um Deus glorioso. Aleluia! Nós temos um Deus grande, que nós sozinhos não somos capazes de nada, mas nós com o nosso Deus conseguimos. Aleluia!
Irmãos, eu gosto disto, porque eu tenho experimentado isto na minha vida, bolas. Ok? Eu não estou a falar só porque eu li na história do gigante, mas eu também falo isto porque eu tenho vivido isto. E porque eu sozinha não conseguia muitas coisas. E eu com Deus consigo. E esta, né? Nós com o nosso Deus, nós conseguimos. E agora eu vou fazer uma pergunta assim. Sabe porquê que foi? Porque ele percebeu o desafio. Ele percebeu o desafio. E então ele correu, apressou-se. Olha, irmãos, desafio é o oposto de estagnação. Desafio é o contrário de nós ficarmos quietos e não darmos um passo. Não é? Desafio é o oposto. Olha, irmãos, desde que eu conheço a Deus, e pá, isto já lá vão assim uns anitos jeitosos. Já conheço a Deus assim há uns anos bons. E desde que eu conheço Deus, eu sempre conheci Deus a mover-se. Sempre conheci Deus em movimento. Sempre conheci Deus a fazer coisas grandes. Na vida da igreja, na vida dos meus irmãos e na minha vida. Irmãos, vocês não vos passam para a cabeça aquilo que Deus já fez comigo. Deus já fez coisas. Mas eu já vos vou contar alguma coisa. Não vos posso contar tudo, não é? Nem tudo hoje. Mas, sabe, irmãos, é como a nossa irmã Elisa estava a falar no domingo. Quando nós falamos e partilhamos aquilo que nós vivemos e que já aconteceu connosco, isso tem outro gosto, tem outro paladar, tem outro sentido, sabe? E por isso é que nós ousamos falar desta forma, corajosa, determinada. Porquê? Porque nós já temos visto e provado que Deus é bom. Nós já temos visto e provado que Deus é grande e que Deus faz coisas grandes em pessoas pequenas. Ok, irmãos? Portanto, lá essa coisa que o irmão não fala, que o irmão não é capaz, ou coitadinho, deixe-se lá de tretas. Porque Deus grande em si, Ele faz de si uma pessoa grande, valente, forte, corajosa. Ok? Irmão, confie em Deus. E esteja pronto para seguir os desafios que Ele coloca, que Ele lhe dá. Então, irmãos, desde sempre eu conheço. Eu tenho estado perto de um Deus que está sempre em movimento. De um Deus que está sempre a falar à nossa vida. De um Deus que está sempre a falar ao nosso coração e a criar expectativas em nós. Ele cada vez quer fazer coisas novas connosco. Sabe? Nós às vezes falamos e ficamos presos a coisas que aconteceram no passado. E há muitos anos eu tive uma experiência fantástica. E aquilo foi espetacular. Ai, se fosse como naquele tempo. Olha, irmãos, deixe lá isso. O que foi, já era. Foi muito bom. Graças a Deus. Ajudou na altura. Yes, sim. Mas sabe, hoje Deus tem uma coisa diferente para si. Nós não podemos viver e assentar a nossa fé naquilo que já foi. Porque Deus tem coisas novas, diferentes, a cada dia para a nossa vida. Ok, irmãos? Nós temos que agarrar isso. E nós temos que seguir nessa direção. Está bem? Então, irmãos, é assim. Eu acredito que os irmãos pensam como eu e acreditam como eu. Porque se os irmãos não acreditassem num Deus grande, num Deus que se move, num Deus que está vivo e num Deus que ainda hoje quer fazer alguma coisa, os irmãos não tinham vindo aqui hoje de manhã, bolas. É ou não? Eu acredito que se vocês vieram de casa, saíram do conforto e vieram até aqui, é porque vocês vêm na expectativa de alguma coisa. É porque vocês sabem que Deus continua ativo, continua a operar, continua a ter alguma coisa diferente para vocês. E eu dou graças a Deus porque pertenço a uma igreja assim. E eu dou graças a Deus porque nós somos uma igreja gloriosa. Glória a Deus. Deus é bom. Quem é que está acordado? Yes. Não está ninguém a dormir? Fique descansada. Ok, então nós continuamos a esperar coisas grandes do nosso Deus. Enganei-me? Nós continuamos a esperar coisas grandes do nosso Deus. Então, uma igreja gloriosa está sempre disponível para todos os desafios. Em terceiro lugar, uma igreja gloriosa é corajosa e vigilante. Corajosa e vigilante. Vigilante, nós ouvimos durante algum tempo e aprendíamos que vigiar era separar-nos, estarmos em oração, estarmos privados, ficarmos unicamente separados para Deus. Mas quando eu hoje quero vigilante, eu quero falar no sentido de eu ser achado, separado a servi-lo. De eu ser achado a fazer o meu melhor para o meu Deus. Do irmão ser encontrado a fazer o melhor para o seu Deus. Sim? Olha, irmãos, isto também não é sempre fácil. Muitas vezes, olha, tem que haver alteração de planos da nossa vida. Às vezes, muitas coisas nossas também têm que ficar por fazer. Temos que as fazer mais tarde, olha, temos que fazer um serãozito, não é? É assim, não é muito fácil. Mas nós temos que aprender e desenvolver isto na nossa vida. Nós estamos cá, em primeiro lugar, é para nós servirmos a Deus. Okay? Ele também nos serviu, em primeiro lugar, serviu-nos Ele a nós. Okay? Então nós estamos cá para servir o nosso Deus.
Custa aquilo que custar, vamos servir o nosso Deus. Vamos dar de nós para Ele. E como nós temos aprendido, dar dele também às pessoas que estão à nossa volta. Ajudar aqueles que estão perto de nós e que precisam. Nós vamos lhes dar a nossa mão. Vamos lhes dar a nossa palavra. Vamos dar a nossa companhia. Quem sabe alguma coisa mais que precisem e que nós possamos, nós estamos ali para os ajudar. Sim? Então, uma igreja vigilante. Irmãos, lá em Juízes, no capítulo 7, no verso 4, aquilo que nós percebemos deste texto, que vai de 4 até ao verso 7, aquilo que nós percebemos lá é que Deus estava a dizer a Gideão: olha, Gideão, tu tens que ficar atento. Tu agora vais ficar atento. Olha, todos estes homens, eles estão sedentos. Eles estão cheios de sede. Olha, eles já fizeram todos uma grande caminhada. Eles estão cansados. Olha, e eles quando chegarem ali ao ribeiro, eles vão cheios de sede, pá. A primeira coisa que eles vão querer é saciar a sua sede. Olha, e tu vais estar atento. Tu vais prová-los ali naquele ribeiro. Então, diz que, se os irmãos quiserem depois melhor ler, aquilo que nós concluímos daí é que aqueles que chegaram lá, àquele ribeiro, e que sofregamente beberam e saciaram a sua sede, diz que eles ajoelharam-se e que de forma distraída eles beberam a água. E Deus disse: olha, a esses tu pões de lado. Com esses tu não contes. Ok? Tu a esses pões de lado, mas aos outros que chegarem lá com a mesma sede, porque ambos estão cansados, todos eles estão fatigados, mas aqueles que chegarem lá com a mesma sede, que tomarem a água e a beberem, mas não desviarem o seu olhar daquilo que está por ali à volta, esses são os que estão contigo. E esses são aqueles com quem tu podes contar. Certo? Esses vão ficar vigilantes. Ok? Esses tu vais colocar ao lado. Aleluia. E a palavra de Deus diz-nos que estes segundos, sabem quantos foram? 300. Estes segundos que ficaram vigilantes, que não se distraíram do propósito, que não se distraíram daquilo que havia por ali, foram apenas 300. Agora veja um exército de milhares e milhares só com 300. Ok? Vigilantes, corajosos. E então, diz que os primeiros esqueceram-se do propósito, esqueceram-se do que estava por ali, esqueceram-se da importância dos seus inimigos, mas os outros, eles sofregamente beberam, mas eles ficaram com o seu olhar vigilante. E Deus disse a Gideão: olha, Gideão, são estes 300. São estes com quem tu podes contar. E sabe? E nesse momento, de forma natural, o coração de Gideão deve ter feito assim. Pum! Agora é que eu estou feito ao bife. 300, o que é que eu vou fazer com estes homens? Sabe? E olha, ele disse: olha Deus, eles são tantos e nós somos só 300, por isso, olha, tu é que sabes. E sabe? Deus conhecia o coração deles. Deus olhava para o coração deles. Ele conhecia, sabe? O objetivo daqueles homens que primeiro foram saciar e que se desviaram do objetivo, o primeiro objetivo deles, e o único, e o primeiro, e o principal, foi o quê? Saciar a sua sede. Foi resolver a sua necessidade. E eles desviaram-se daquilo que era o mais importante. E olha, irmãos, sabe uma coisa? Nós hoje também podemos... As nossas necessidades a nossa sede é diferente, mas nós hoje também vivemos períodos de necessidade. E sabe uma coisa? O problema é quando nós ficamos só a olhar para a nossa necessidade e desviamos o nosso olhar daquilo que está à nossa volta. Nós temos que estar atentos e vigilantes aos inimigos que andam ao redor. Nós temos que pensar que a nossa sede, o nosso problema, ele está lá, mas nós temos alguém connosco que nos vai ajudar a resolver esse problema. E nós vamos ficar atentos e não vamos ficar presos. Não vamos colocar o nosso olhar apenas naquilo e desviamos a atenção daquilo que é o mais importante. Ok? Nós precisamos de saber que temos um Deus grande do nosso lado. Um Deus grande que está connosco. E nós precisamos de estar atentos àquilo que anda à nossa volta. Porque senão nós podemos ser apanhados. Ok? Nós nunca podemos tirar os olhos do foco. Ok? Independentemente da necessidade, da sede que nós tenhamos.
Independentemente da dificuldade que nós estejamos, nós não podemos tirar os olhos do foco. Ok? Do foco. Ai de nós, se nós o fazemos, estamos perdidos. Estamos feitos ao bife, irmão. E olha que as coisas não estão para brincadeira, está bem? Não estão mesmo. Por isso nós, mais do que nunca, temos que ter o nosso olhar lá, naquele Deus grande que está connosco. Aleluia. Olha, irmãos, há irmãos aqui na igreja, que eu já conheço há montes de anos. Há uma grande parte que há menos tempo. Mas sabe, irmãos, estes irmãos mais antigos já tiveram um percurso muito longo pela vida. Nós já andámos por aí, um bocado aos saltos, não foi? Já tivemos um percurso. Mas olha, irmãos, se nós hoje estamos aqui, é porque nós não perdemos o foco. E aquilo que eu digo para os mais novos, irmãos, não perca o foco. Porque Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Ok? Nós precisamos de estar agarrados e firmes quando as dificuldades apertam. Firmes no nosso Deus. Firmes no nosso Salvador. Ok? Nós não podemos desviar o nosso olhar do foco. Aleluia. Olha, irmãos, eu vou compartilhar uma coisinha com vocês que eu nunca falei isto, mas eu quando estava a pensar nisto, Deus mexeu-me aqui e disse assim, olha, se isso foi uma bênção para ti, tu consideras que isso foi uma mais-valia, porque é que tu não partilhas com os teus irmãos? Então, é assim, quando o meu filho tinha 1 ano e quase 2 anos, eu fiquei sozinha com o meu filho. E então é assim, eu não tinha emprego. Eu trabalhava, mas era um trabalho, fazia umas horas ali, fazia uns pescados acolá, sabe? E é assim, aquilo não dava para grande coisa. Né? O rapaz foi crescendo e eu, assim, bem, mas sabem, irmãos, foi ali uma fase um bocado complicada da minha vida, mas foi uma fase em que eu também me agarrei e percebi que Deus estava comigo, sabe? E que eu não estava sozinha com o meu filho, qual carapuça. Hein? Então, eu digo assim, Deus, olha, isto aqui tem alguma coisa que dar a volta. Eu preciso de um trabalho fixo. Eu preciso de ter a garantia de que eu, ao final do mês, tenha o meu ordenado e que me permita pagar as minhas despesas e educar o meu filho. Ok. E eu digo assim, olha, Deus, eu sei que isto não é fácil, mas é assim, eu confio em Ti. Eu confio em Ti e eu decido não olhar para os inimigos, eu decido não olhar para aquilo que me aborrece, que manda à minha volta, mas eu decido confiar em Ti. E por isso, Deus, eu confio em Ti. E eu sei que Tu has de abrir portas e que Tu vais ter um trabalho para mim. Sabem, irmãos? E eu sou teimosa. E é assim, Deus, tens que maturar assim. Portanto, eu quero, eu exijo, eu peço, eu preciso. Eu tenho um filho, eu preciso. E sabe, irmãos, eu não posso agora, não me lembro quanto tempo demorou, mas eu sei que passado algum tempo, uma pessoa, a nossa Isabela, minha cunhada, ela trabalhava no infantário já na altura, e na altura era preciso uma funcionária para a escola. Pronto, ela encaminhou-me, eu tive que ir a Coimbra, fui lá preencher uns papéis e tal e coisa. Pronto, fiquei a trabalhar de forma um pouco ainda com contrato. Ok, eu assinei aquilo e vim trabalhar aqui para a Figueira, para o infantário, onde trabalhei durante muitos anos. Eu trabalhei ali durante 4 anos. Passado 4 anos, voltei novamente a ir a Coimbra e fui assinar, efetivei. E é assim, irmãos, os irmãos podem dizer, mas isso foi na altura, era fácil. Irmãos, para mim, aquilo que aconteceu comigo e aquilo que era a minha necessidade na altura, e da forma como eu confiei em Deus, e da forma como eu decidi, Deus, Tu tens que ser o meu suprimento e do meu filho. Eu preciso. E eu tenho a certeza que isso não foi a oportunidade, que não foi Deus. Abriu as portas para mim. Irmãos, e até hoje eu exerço a minha profissão nesse âmbito. Não é no mesmo sítio, porque, entretanto, houve alterações, as alterações que nós falamos, não é? No trabalho, enfim, que mexe um pouco connosco, às vezes abana um bocado connosco, mas é assim, eu sei que aquele trabalho para mim foi uma porta aberta de Deus. E eu dou graças a Deus. E por isso é que eu vos digo, irmãos, há dificuldades? Sim, senhora, eu sei. Eu sei muito bem o que são dificuldades. Mas, irmãos, uma coisa importante é que no meio da dificuldade, no meio de choro, no meio de lágrimas, no meio de noites sem dormir, nós não podemos perder o foco do nosso Deus. Irmãos, nós não podemos perder o foco do nosso Deus. Irmãos, ouçam, é assim, é a minha forma de me expressar, mas é isto que eu acredito e é isto que eu vivo e é isto que eu quero mais. E mais, irmãos, eu podia-vos contar montes de coisas que Deus tem feito comigo. Aspectos da minha vida em que eu não era realizada, em que eu não estava completamente... E eu dizia, Deus, Tu continuas a ser o meu suprimento. E Deus abriu o caminho. E Deus abriu portas, irmãos. E Deus hoje tem feito coisas fantásticas na minha vida, no meu trabalho, na minha família, irmãos.
Por isso é que eu tenho ousadia para lhe dizer, irmão, não desista. Agarre-se a Deus. Tenha fé em Deus. Ponha a sua fé a funcionar. Ok? Ponha a sua fé a funcionar, irmãos. Porque Deus, Ele é o mesmo. Deus é poderoso e Deus quer fazer coisas grandes naqueles que o amam e que o buscam. E aquele que confia nunca será desviado. Glória a Deus. Irmãos, isto de falar dá-me calor. Oh, Deus. Deus é bom. Olha, irmãos, em Isaías 12:2. Isaías 12:2. Diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou na minha salvação. Ok, irmãos? Deus é a nossa salvação. Deus é a tua salvação. Ok? E eu agora falo isto para ti, irmão. Deus é a tua salvação. Ele é a tua força. Aleluia. Ele é a nossa salvação. Quando eu sou corajosa, quando eu sou vigilante, Deus torna-se a minha salvação. Ok? Deus torna-se a minha salvação. Sabe porquê? Porque eu não me distraio e eu não perco o foco. Eu não perco o foco. Eu não me deixo distrair. Ok? Eu mantenho os meus olhos no foco. Glória a Deus. Nós temos que estar atentos, irmãos, a quem nos quer fazer perder o foco. Há alguém que está muito interessado em desviar o nosso olhar e em fazer-nos desviar do foco. A esse é que nós precisamos estar atentos e cortar-lhe a cabeça. Ok? E se os irmãos têm aí a espada, irmãos, a espada é para funcionar. É para cortar a cabeça do gigante. Ok? Nós temos que dar cabo dele. Que todos os dias ele vem com macacadas para nós. É isso, irmãos. Em quarto lugar, uma igreja gloriosa entende que o seu Deus luta por ela. Peleja por ela. Deus luta por nós. E sabe, e nós volta e meia somos tão palerminhas. Olha, irmãos, digam-me uma coisa. Quantos de vocês é que ao fim do dia de trabalho, e lá depois de arrumar a cozinha e depois de ver, e quem não tem que arrumar a cozinha, quem só fica a ver televisão, quem é que quando chega a hora de ir dormir, consegue chegar à caminha, deitar a sua cabecinha na almofada e passado 1, 2, 3 minutos está a dormir? Há muita gente que não. Quem é que consegue ter uma noite tranquila? Mesmo sem beber o tal chá, não é? Diz que há aí um chá das noites tranquilas. Não estou a falar nisso. Eu estou a falar noutro chá, ok? Quem é que consegue repousar a sua cabeça e dormir? Mais um dia passou, trabalho, de azáfama, de cansaço, mas nós chegamos à nossa caminha assim, ai que maravilha, que rica caminha. Oh Deus, obrigada pelo meu conforto, pelo repouso, né, que tu tens para mim. É isso, irmãos, olha. Isto não quer dizer que algumas vezes à nossa volta tudo esteja cor-de-rosa, pois não. Isto não quer dizer que às vezes não tenha havido lá mexeriquices no trabalho ou que o nosso chefe naquele dia estivesse menos bem disposto. Às vezes acontece também isso, não é? Mas olha, irmãos, outras dificuldades que possam acontecer, talvez até a ausência de trabalho, enfim. Mas sabe, irmãos, isso não deve impedir que nós deitemos a nossa cabeça na nossa almofadinha e dormimos um sono descansado. Sabe porquê, irmão? Porque nós confiamos em Deus. Porque Ele peleja por nós, pronto. Porque Ele luta por nós e ponto final. E o que é que me adianta a mim estar a pensar naquilo tudo que para lá ficou, naquela grande confusão toda que surgiu lá naquele dia, se Deus é que está a lutar por mim? Então, mas será que eu estou a querer ajudar Deus a resolver aquilo ou quê? Mas quem é que eu penso que eu sou? Se não, Deus, eu vou decidir, eu vou dormir, eu vou descansar e eu vou dormir o sono do justo. Não é isso? É isso, irmãos. Porquê? Porque Deus toma conta de nós. Nós temos alma, temos emoções, pois claro que temos. E às vezes esta alma, esta malandra, às vezes anda aí afligida. Pois claro que anda. Então, mas se eu confio em Deus, eu não posso ser abalada e acabou-se. E eu tenho que dar nas orelhas à minha alma e digo, olha, descansa, alma minha, no Senhor. Descansa, relaxa, confia em Deus. Está bem, almas todas? Temos que confiar em Deus. E dormir um sono descansado, glória a Deus. Sabe porquê? Porque Jesus disse assim, quem estiver cansado e quem estiver oprimido, o que é que eu faço? Venha a mim, que eu o aliviarei. Não é isso que Jesus diz?
Quem estiver cansado, quem estiver oprimido, quem estiver chateado com os colegas, ou com o trabalho, ou com os professores, ou com os... venha a mim, tire isso para cima de mim e durma descansado, que eu vou aliviá-lo e vou-lhe dar um sono descansado. Ok? Nós confiamos no nosso Deus, porque Ele já levou todas as nossas cargas, irmão. Ele já levou todas as nossas cargas. E em Isaías 41:13, diz lá assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita. Quem é que tem mão direita aqui? Olha, levantem lá a vossa mão direita. Epá, e gente que não tem mãos, ok? Levantem lá a vossa mão direita. Oh, irmão, Deus agarra na nossa mão direita e nos faz levantar. Mesmo que o irmão esteja prostrado e lá estendido no chão, ele agarra por si e pendura e puxa para cima. Ok? Deus levanta-nos pela nossa mão direita, aleluia. E sabe o que é que Ele nos diz? Ele diz-nos assim: não tenhas medo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu estou contigo. Oh, irmão, isto é uma expressão e é um filme, é uma expressão tão fantástica que quando nós pensamos, isto transmite o quê? Segurança. Isto transmite conforto, carinho, proteção, confiança. E é isto que Deus nos dá. E é isto que Deus tem disponível para nós. Aleluia. Então, uma igreja gloriosa entende que o seu Deus luta por si. Toma conta de si. Ok, igreja? Deus luta por si. Deus peleja por si. Glória ao nome do nosso Deus. Irmãos, vocês lembram-se? Lá em Atos dos Apóstolos, conta aquela história, aquela narração de Pedro, que ele estava preso por ter pregado o Evangelho, por ter falado de Jesus. À semelhança do apóstolo Paulo também ficou preso. E sabe, lá em Atos diz que Pedro estava preso, ele estava aprisionado de pés e mãos. Ali não havia maneira do homem fugir dali. Mas sabe uma coisa? Diz que a igreja continuava a orar por ele. A igreja continuava a orar por ele. E diz que em certa noite, que apareceu lá um anjo, e que, olhem, sem saber explicar como, diz que aquilo tudo, as correias caíram, eles soltaram-se e eles conseguiram sair daquela prisão. Eles passou pelo primeiro guarda, pelo segundo guarda, e que ninguém deu conta dele ter saído dali, e que os portões de ferro se abriram, não sei como também, sabemos, mas humanamente, não é? Mas é assim, porquê? Porque Deus cuidou da vida do seu servo. Porque havia uma igreja que orava, e porque Deus ouvia o seu povo. E porque Deus cuidava e os seus olhos estavam sobre o seu filho. Ok? Irmãos, Deus estava a cuidar da vida dele. Deus cuida da tua vida. Deus cuida da minha vida. E eu não tenho qualquer dúvida disto. Deus cuida de nós. Glória a Deus. Deus cuida de nós. De uma forma fantástica, que nós não conseguimos às vezes perceber. De uma forma invisível. Deus toma conta de si, da sua família e até do seu trabalho, irmão. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus, irmão. Deus cuida de nós. Se tu perceberes que tens o ADN de Deus, se tu perceberes quem és em Cristo Jesus, eu repito, se tu perceberes que tens o ADN de Deus, ok? Irmão, tu que estás aí sentadinho a olhar para mim, agora pensa lá um bocadinho. Pensa lá com os teus botõezinhos. Quem és tu? Cada um de nós podemos pensar, quem sou eu? Mas afinal, quem sou eu? Pense para si, irmão, quem é o irmão? Ou então outra pergunta, também muito difícil. Quem é Deus para mim? Ou então, o que é que faz Deus por mim? O que é que Deus faz por mim? Irmão, quem é a mãe que está aí sentadinha ou o pai que não faria aquilo que fosse preciso para salvar o seu filho de uma situação? E agora eu vou contar outro filme muito engraçado. Os irmãos não estão acordados? Ou já me vou embora? Ainda dá para contar mais um filmezito? Então, olha, irmãos, agora vocês vão ficar assim. Sabem, quando eu tinha 2 anitos, eu caí a um poço. A minha mãe conta-me também esta história. Eu tinha 2 anitos e eu caí a um poço. Olha, a minha mãe tinha lá uma quinta muito grande, nós vivíamos ali numa casinha, junto a um prado, que aquilo era assim uma zona
direitinha, com muitos verdinhos, e a minha mãe tinha lá as couves e as batatas e aquelas coisas todas, mas sabe, havia lá uns poços muito grandes, assim, umas coisas enfiadas lá na terra, que aquilo às vezes ficava lá com aquele verde por cima e não se via nada para dentro da água. E havia lá um poço muito grande, que tinha para aí, que é 2 metros de fundo, e aquilo ainda era grande. Aquilo ainda era assim comprido, sei lá, uns 10 metros de comprido e uns 3 de largura, ou não sei. Eu tenho assim uma ideia já muito remota daquilo. E sabe, um dia eu andava ali a brincar com o meu irmão, que era mais velhito do que eu, e a minha mãe andava ali por perto a semear couves. E ela andava com uma grande barriga da minha irmã Ruth. Ou seja, éramos os 3, a Ruth vinha a caminho, eu tinha 2 anos e o meu irmão tinha 6. E sabe, a certa altura eu andava a brincar com o meu irmão e de repente, não me lembro nada disso, eu lá escorreguei e caí para o poço, e o meu irmão foi a correr ter com a minha mãe e foi-lhe dizer: olha mãe, a Fatinha está ali naquele poço. Mas diz que assim, muito sereno, muito calminho, não se passava nada com ele. E a minha mãe diz que ficou muito aflita, disse: então, mas em qual poço? Porque havia vários, entretanto, por ali. Está ali, mãe, ela já está lá no fundo do poço. A minha mãe veio a correr, diz que largou a enxada, largou aquilo tudo e foi ver o que é que se passava com a Fatinha. Ela não pensou, nem conseguiu pensar em mais nada, porque a Fatinha, entretanto, já tinha andado a boiar cá por cima e depois, a certa altura, já estava lá caidinha mesmo no fundo. Já tinha aterrado. Já tinha aterrado, está a perceber? Já se estava a preparar para ir para o outro lado. Mas sabe, a minha mãezita, com umas grandes botas de borracha, chamadas as galochas, não é? Ela não tem mais nada, vai por aí fora direito ao poço, com um grande barrigão e atira-se para dentro do poço. Olha, de botas e tudo. Aquilo foi tudo. A Ruth também fez uma viagem ao fundo do poço. A minha mãe, o meu irmão ali espantado, muito bem, nada se passava com ele, não é? Nada se passava, e a Fatinha que estava lá no fundo. A minha mãe conseguiu. Nós estamos-nos a rir, mas a coisa na altura não deve ter sido nada para rir. Ela conseguiu puxar-me lá do fundo do poço, né? Estou a falar de uma pessoa grávida, com 41 anos, e ela saca-me debaixo do poço, e eu não me lembro nada, para falar, eu não estava assim cá, já, não é? Já estava meio dividida, e então ela diz que conseguiu gritar: ai, que me acode! E então uma pessoa que estava ali por perto a lavar roupa num ribeiro, porque naquela altura não havia cá, pelo menos lá na aldeia não havia lá, nem água canalizada havia. Ia-se lá lavar por ribeiros, em cima de umas pedras, e a minha mãe diz que gritou e que veio lá uma mulherzinha a correr e veio ajudar, diz que me agarrou, eu de cabeça para baixo, que só largava a água pela boca, e a minha mãe, com um grande barrigão e com as botas cheias de água, não é? Mas, resumir, porquê é que fez isto? Porque uma mãe, em desespero, para salvar a vida de um filho, faz tudo. Faz tudo, nem pensa nas consequências, nem pensa naquilo que pode acontecer. No momento age. Irmãos, o nosso Deus, quem é o nosso Deus? O nosso Deus age. Se o nosso Deus nos vê em aflição, Ele age. Irmão, nós temos que confiar neste Deus. Deus, quando vê um filho desesperado, Ele faz, seja aquilo que for, para nos acudir, para nos socorrer. Vocês não sabiam que eu já tinha estado quase a partir desta, mas sabem, mas não fui, porque Deus não quis. Pois, porque Deus ainda tem coisas grandes para mim, coisas boas. E ainda tem coisas melhores do que aquelas que eu já vivi. Que eu acredito nisto, irmãos. E é isto que eu vou buscar de Deus. E Ele nunca me desiludiu. Ele até aqui sempre cumpriu a sua palavra e Ele vai continuar a cumprir. Estamos lá que já leva. E se o irmão quer para si, o irmão faça isto também. Ok? Aleluia. Olha, eu vou só pedir que horas são, Paulo, desculpa. Ok, irmãos, então eu vou já terminar, está bem? Eu vou só aqui dizer um último ponto. Irmãos, uma igreja gloriosa é uma igreja que compreende o poder da adoração. Diz que aqueles homens ouviram um sonho, tiveram uma... O irmão, se quiserem lá no verso 15, diz que Gideão, que ouvindo Gideão a narração daquele sonho, diz que a sua explicação diz que ele fez o quê? Adorou. Ele adorou. O seu povo, eles adoraram a Deus. E diz no verso 22 que Deus virou as espadas dos inimigos uns contra os outros e que eles se mataram uns aos outros e que eles foram dizimados uns contra os outros e que os 300 homens ficaram como meros espectadores. Sabe? Eles ficaram descansadinhos. Eles não precisaram de lutar. Eles ficaram como que sentados nos lugares celestiais, a verem as hostes espirituais a serem dizimados, a verem o povo, os inimigos, a serem dizimados. Irmãos, nós quando adoramos a Deus e quando compreendemos que a adoração tem poder, Deus move-se através da adoração.
Deus move-se. É isto que nós temos aprendido. É isto que nós temos sido estimulados a adorar a Deus, seja qual for a situação. Está bem? E agora eu vou pedir aos irmãos que se levantem, se faz favor, antes que durmam, e outros que se vão embora já para o almoço. Paulo, queres? Irmão, é assim, nós somos desafiados a adorar a Deus. Nós somos adoradores.